Bom, pessoal, então hoje a gente vai ter a segunda aula desse bloco de conteúdos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de determinação cromossômica do sexo, né? E também um pouco das heranças ligadas ao sexo. Então, para a gente entender essas características, essas doenças que vão ter herança ligada ao sexo, a gente precisa entender melhor como que é o sistema de determinação do sexo biológico em humanos, tá? E o nosso sistema de determinação sexual é o sistema cromossômico XY, né? Vocês já sabem que existem dois cromossomos sexuais na espécie humana, o cromossomo X e o cromossomo Y. Quando a gente tem uma mulher, biologicamente falando, ela tem dois cromossomos X. Então, ela tem 44 autossômicos divididos em 22 pares de homólogos, né? E ela tem um par sexual XX. E é isso que define uma mulher do ponto de vista cromossômico. Um homem, ele tem 44 autossômicos também, divididos em 22 pares, e um par sexual XY. Então, o homem é definido como XY, tem um cromossomo sexual X e um Y formando o par sexual dele. E é isso que define o sexo biológico masculino. E a mulher, ela é XX, né? Então fica claro, gente, que o indivíduo que determina o sexo da prole é sempre o homem. A gente diz que o homem é o sexo heterogamético. Porque se vocês prestarem atenção, o homem vai produzir dois tipos de gameta. Gametas, espermatozoides, que carregam o cromossomo X, metade, e a outra metade dos espermatozoides que carrega o cromossomo Y. Então, quando um espermatozoide carregando o cromossomo X encontra um óvulo produzido por uma mulher, e os óvulos da mulher sempre vão ter X, a gente tem XX. Logo, a prole do encontro de um espermatozoide X com um óvulo X são meninas, conforme a gente está vendo aqui. E quando um espermatozoide carregando o cromossomo Y encontra um óvulo carregando o cromossomo X, a gente tem um menino. Então, por isso que a gente fala que no sistema XY, o sexo heterogamético, aquele que produz dois tipos de gameta e determina o sexo da prole, é o sexo masculino, ok? Então, aquela crença antiga, né, que perdurou por muitos anos, em que quando um homem queria ter um filho do sexo masculino e tinha muitas filhas e ele colocava a culpa na mulher, é uma crença completamente equivocada, né, gente? Na verdade, quem determinou o sexo de toda essa prole foi o próprio homem, tá? Mas o importante da gente tirar desse slide aqui é que no sistema de determinação cromossômica do sexo biológico, XY, que é o sistema que ocorre na espécie humana, os homens têm par sexual XY e as mulheres têm par sexual XX, tá? Bom, quando a gente olha esse cromossomo X e esse cromossomo Y, o que a gente pode perceber? A gente percebe que eles não são necessariamente pares de homólogos, né? Lembrem da nossa regra do que é um par de homólogo, né? Cromossomos do mesmo tamanho, com a mesma forma, com a mesma posição do centrômero e que carregam os mesmos genes nos mesmos locos. Quando a gente olha essa imagem aqui, fica claro que o X e o Y eles não são homólogos, porque eles não são do mesmo tamanho, eles não têm a mesma posição do centrômero e não carregam todos os genes nas mesmas posições. Entretanto, desde lá da aula de meiose, eu já tinha falado que eles vão se comportar como homólogos. E por quê? Mesmo não sendo homólogos, pessoal, existe uma região, um pedaço do cromossoma X e do cromossoma Y que são homólogas. Então, não é o cromossomo X e Y inteiro que é homólogo, é apenas uma região. E essa região, apesar de ser muito pequena, ela é suficiente para fazer com que X e Y se comportem como homólogos durante a meiose.
Então, essa região homóloga aqui, na minha figura colorida em vermelho, ela é suficiente para permitir que X e Y funcionem como um par de homólogos. E é por esse motivo, pessoal, que durante a meiose, o X e o Y, de fato, vão se movimentar igual como se fosse um par de homólogos. Então, durante a metáfase 1, o X e o Y vão ficar um de frente para o outro, como a gente está vendo aqui nessa figura. E durante a anáfase 1, o X vai para uma célula filha e o Y vai para outra célula filha, com o mesmo tipo de padrão de movimento que a gente vê em todos os outros cromossomos homólogos, tá? Então, essa pequena região homóloga é suficiente para que os cromossomos sexuais X e Y se comportem como homólogos, né? E aí, gente, todo o restante do cromossoma X, aqui em rosa, e todo o restante do cromossoma Y, aqui em azul, são regiões não homólogas. Isso quer dizer que os genes que estão aqui ao longo do cromossoma X são diferentes dos genes que a gente vai ter aqui nessa parte do cromossoma Y. E quando a gente tem um gene da região não homóloga do X controlando alguma característica, essa característica vai ter herança ligada ao X. E quando a gente tem um gene aqui nessa parte do Y não homóloga, aí a gente tem uma herança ligada ao Y. E como vocês já devem ter sacado, esse tipo de característica, ele vai ter uma frequência maior ou às vezes até exclusiva, separando a frequência de homens e mulheres, ok? Tá? Então, gente, essa região homóloga muito pequena entre X e Y, aqui em vermelho nessa figura, ela garante o emparelhamento desses dois cromossomos durante a meiose e a separação correta deles durante a anáfase, formando, né, as células filhas com todos os cromossomos, inclusive os cromossomos sexuais, tá? E essa região que não é homóloga, ou seja, que tem diferença entre o X e o Y, são as regiões onde a gente vai ter os genes com herança ligada ao X, se tiver no X, e com herança ligada ao Y, tá? Então, os genes e os seus alelos localizados na região não homóloga, tanto do X quanto do Y, são aqueles genes que vão ter herança ligada ao sexo, ligada ao X ou ligada ao Y, tá? E reforçando que as mulheres normais são XX e os homens são XY. E é o homem, sexo masculino, que na espécie humana é heterogamético, produzindo metade dos seus espermatozoides com X e produzindo metade dos seus espermatozoides carregando Y. Vocês acham que em outras espécies de animais o homem sempre vai ser o sexo heterogamético? Vocês acham que isso é um padrão comum no reino animal todo? Que sempre é o homem que produz dois tipos de gameta e, por isso, determina o sexo da prole? Ou vocês acham que vão ter casos em que é o sexo feminino que é heterogamético? O que vocês acham nesse momento? Respondam no chat. Fernanda acha que provavelmente tem casos em que, né, o sexo heterogamético é o feminino. E, de fato, isso acontece mesmo, tá? Observem aqui, gente, em aves ocorre um sistema de determinação sexual um pouquinho diferente, tá? Ele é cromossômico também, ele é baseado num par de cromossomos sexuais. Só que lá nas aves, os cromossomos sexuais são o Z e W. Por isso que a gente fala que o sistema de determinação do sexo em aves é ZW. Vejam que no sistema ZW das aves, os machos apresentam dois cromossomos Z. Então, os machos, pessoal, eles produzem apenas espermatozoides carregando o cromossomo Z. Portanto, eles não são heterogaméticos, não produzem dois tipos de gameta. As fêmeas, por outro lado, elas têm cromossomos Z e W, né?
Então, as fêmeas, sim, são sexo heterogamético. Por quê? Metade dos óvulos produzidos pelas fêmeas vai ter o cromossomo Z e metade dos óvulos produzidos pelas fêmeas vão ter o cromossomo W. Quando um óvulo Z encontra espermatozoide Z, a gente tem a produção de um macho na prole. Quando um óvulo W encontra um espermatozoide Z, aí a gente tem a produção de uma fêmea na prole. Então, em aves, a gente também tem um sistema de determinação do sexo cromossômico, mas não baseado no X e no Y. São baseados nos cromossomos ZW, e no caso das aves, o sexo heterogamético é o sexo feminino e não o masculino, como é o caso do sistema XY, que é o nosso, tá? Então, existem exceções. E tem uma outra coisa que eu queria comentar, que é o seguinte: em algumas espécies de répteis, a gente tem sistemas de determinação cromossômica, mas o efeito ambiental durante o desenvolvimento do embrião, ele também contribui para a determinação do sexo. Então, de acordo com a temperatura, por exemplo, de incubação de ovos de algumas espécies de tartaruga, a gente tem a determinação se aquele filhotinho vai ser um macho ou uma fêmea, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui na nossa genética do terceiro ano com o sistema de determinação XY, porque nós vamos trabalhar com heretogramas de espécies humanas, tá? Fernanda, Isadora e Sofia, claro sobre sistema sistema XY e também como que ocorre o sistema de determinação sexual? Então, tá bom. Bom, então, como eu disse para vocês, agora a gente vai estudar os padrões de herança ligados ao sexo. Isto quer dizer, padrões de herança de genes que estão localizados na região não homóloga do X, e aí a gente vai ver herança ligada ao X. Depois a gente vai ver o padrão de herança de genes localizados na região não homóloga do Y, herança ligada ao Y, tá? Bom, então a gente vai estudar aqui na genética humana do terceiro ano apenas a herança ligada ao X recessiva, pois são características mais comuns na população humana. Antes de vocês perguntarem, Rafael, existe herança ligada ao X dominante? Existe, mas nós não vamos trabalhar aqui na genética de biologia 3 para o terceiro ano. Nós aqui vamos estudar apenas herança ligada ao X recessiva. Bom, o que é então essa herança ligada ao X recessiva? É aquele padrão de herança causado por alelos recessivos localizados na porção não homóloga do cromossomo X, tá? Então vamos anotar aqui. Herança ligada ao X recessiva é causada por alelos ligados ao X, isso quer dizer localizados na porção não homóloga do X, sendo o efeito destes alelos recessivo. Bom, então, pessoal, toda vez que eu estou falando de um padrão de herança ligado ao X, essa característica é causada por um gene localizado na porção não homóloga do X. E quando eu estou falando que é recessivo, é que o alelo que causa aquele fenótipo, aquela doença, ele é um alelo recessivo. É usual, e eu sugiro que vocês trabalhem dessa forma, a nomenclatura dos alelos recessivos ou dominantes ligados ao X, a gente trabalhar da seguinte maneira. Então, a gente escreve Xazão e Xazinho. Por que a gente deve usar essa nomenclatura, Rafael? Para a gente diferenciar de alelos autossômicos, como a gente sempre trabalhou até esse momento. Por exemplo, azão e azinho. Então, quando a gente quer falar que o alelo está localizado no cromossoma X, é usual a gente representar dessa forma. A gente representa um X maiúsculo e como expoentezinho aqui, a gente coloca azão, se é dominante, e azinho, se é recessivo,
tá? Tem que tomar muito cuidado, gente, porque agora é esse alelo XAzinho que causa a doença, que causa o fenótipo afetado. E dessa maneira, quando a gente pensa em homens, a gente tem dois genótipos possíveis. Eles podem ser XAzão Y ou XAzinho Y. Obviamente, XAzão Y é um homem normal e XAzinho Y é um homem doente, é um homem afetado. Enquanto que as mulheres, elas têm três genótipos possíveis: XAzão, 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 XAzinho, XAzinho, XAzinho. Como a gente tem dominância completa do alelo XAzão sobre o XAzinho, esses dois primeiros genótipos aqui são de mulheres normais, enquanto que o único genótipo de uma mulher afetada é o XAzinho, XAzinho. Percebam, portanto, pessoal, que os homens, eles são o que a gente chama de hemizigotos. Isso quer dizer o quê? O homem, pelo sistema de determinação sexual XY, ele possui apenas um cromossomo X. E isso faz com que o homem manifeste a característica da doença apresentando apenas um alelo recessivo. E por causa disso, a doença acaba sendo mais comum em homens do que em mulheres. Por quê, Rafael? Porque o homem, para manifestar o fenótipo doente, basta ele ter um alelo XAzinho, que ele já é doente, por ser hemizigoto. Enquanto que para uma mulher manifestar a doença, olha para cá, ela tem que ter dois alelos XAzinho. Então, ela tem que herdar o XAzinho do pai e o XAzinho da mãe, para, dessa forma, esta mulher manifestar uma doença recessiva ligada ao X. Então, pessoal, pelo fato dos homens serem hemizigotos, isto é, os homens possuem apenas um cromossomo X, a doença ela é mais comum nesses homens, ok? E é mais rara nas mulheres, porque elas precisam receber um cromossomo XAzinho da mãe e um cromossomo XAzinho do pai, tá? É muito comum também em heretogramas de doenças recessivas ligadas ao X aparecer esse símbolo aqui novo no heretograma. É uma mulher, que é uma bolinha, com uma bolinha menor dentro. Como já está aqui na legenda, gente, esse tipo de símbolo representa o que a gente chama de mulher portadora. O que significa uma mulher portadora? É uma mulher que é normal do ponto de vista do fenótipo, mas ela porta o alelo causador da doença. Resumindo, é obrigatoriamente uma mulher heterozigota, XAzão, XAzinho. Ela é normal, porque ela tem um XAzão, mas ela é portadora, porque ela tem um XAzinho, ela é heterozigota. E a grande importância dessas mulheres portadoras é que elas podem transmitir o alelo causador da doença para os seus filhos. E quando elas mandam um XAzinho para o filho, o pai desse filho manda um Y, nós teremos um filho afetado, tá? Então, retomando, antes da gente falar das características de um heredograma de doença ligada ao X recessiva. Bom, o que é essa doença? O que é esse padrão de herança? Retomando, ele é causado por alelos ligados ao X. O que isso quer dizer? Genes com alelos localizados na região não homóloga do X, sendo que o efeito deste alelo é recessivo. Então, quando a gente pensa nos alelos ligados ao X, a gente coloca X para mostrar que eles estão localizados no X e o expoentezinho com azão e azinho para representar o dominante e o recessivo, tá? Diferenciando da forma padrão, usando apenas as letras que a gente usava para os alelos autossômicos, tá? Como a doença aqui é recessiva, o alelo XAzinho é que causa o fenótipo afetado, que causa a doença. Dessa forma, os homens podem ter genótipo XAzão Y, são os homens normais, ou XAzinho Y, são os homens doentes. Vejam que os homens são hemizigóticos, isso quer dizer, só possuem um cromossomo X, e, portanto, a presença de um X com alelo afetado
já manifesta o fenótipo da doença. As mulheres podem ser homozigotas ou heterozigotas. Podem ser, portanto, com genótipo XAzão, 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 XAzinho, são ambas normais, ou as mulheres doentes afetadas, XAzinho, XAzinho. Lembrando que nos heredogramas, a gente vai ver esse símbolo aqui, que representa mulheres portadoras, isto é, heterozigotas, tá? Não se esqueçam que os homens são hemizigóticos, possuem apenas um cromossomo X, e por esse motivo é mais fácil deles apresentarem a doença, porque eles precisam receber apenas um alelo para manifestar a doença, enquanto que as mulheres precisam de 2 alelos para manifestarem o fenótipo afetado da doença. Até agora, tá claro, meninas? Perguntas ou dúvidas? Então, tá bom. Então, vou apagar as anotações aqui. Então, agora vamos ver as características de um heredograma como esse, de uma doença recessiva ligada ao X. Os homens, pessoal, herdam o X sempre das mães. Presta bem atenção, gente. Um homem é XY. Obrigatoriamente, né, gente, o cromossoma Y desse homem veio do Y do pai dele, tá? Então, a gente sabe que o Y sempre vem do pai quando eu tenho um menino. E, obrigatoriamente, portanto, o X desse homem veio da mãe, tá? E as mulheres, por outro lado, elas herdam, né, um dos X do seu pai e o outro X vem da mãe, né? Então, parece óbvio, né? Mas é importante a gente rever isso daqui, porque isso influencia a forma como a doença é transmitida de uma geração para outra. Um homem envia para os filhos sempre o Y. Então, se a gente tem um homem afetado, isto é, YXazinho, ele nunca transmite a doença para os meninos filhos dele, né? Porque o que vai para o menino é sempre o Y, não o Xazinho. Mas esse homem afetado pode transmitir para os seus netos por meio de filhas afetadas ou filhas heterozigotas, que recebem seu X com alelo para a doença. E a gente vê isso nesse heredograma direitinho. Olha, esse homem é um homem afetado, então ele obrigatoriamente é XAzinho Y. Para o seu filho, ele transmitiu o Y, mas para as suas filhas, ele transmitiu o XAzinho. Essa é uma mulher normal, XAzão alguma coisa. A gente não sabe se ela é homozigota ou heterozigota. Se o autor representou de maneira correta e ele não colocou a bolinha de portadora para ela, ela deve ser XAzão, XAzão. Portanto, ela só manda XAzão para o filho e para a filha. Então, a gente tem essa situação aqui, ó. A gente tem o menino normal, porque o Y veio do pai e o XAzão da mãe. 2 filhas portadoras, porque elas ganharam o XAzão da mãe e obrigatoriamente o XAzinho do pai. Então vejam que esse homem afetado não transmitiu a doença para filho do sexo masculino, mas ele teve filhas portadoras. E se essa mulher tivesse XAzinho, poderia ter uma menina afetada. Agora vejam que agora essa mulher, que é filha desse homem, ela pode transmitir o XAzão ou o XAzinho para os meninos. E é por isso que nasce menino afetado aqui, ó. Porque ganha o XAzinho da mãe e ganha o Y do pai. Então, esses 2 meninos aqui representam essa regra. Um homem afetado para a doença recessiva ligada ao X, transmite para as suas filhas, que podem ser afetadas ou portadoras, mas nunca transmite para os seus filhos, porque quem transmite para o filho é sempre a mãe, o pai manda o Y. Mas esse homem afetado pode transmitir o alelo X para os netos, por meio dessas filhas dele, heterozigotas ou portadoras, como é o caso aqui representado, tá? Toda a prole de um homem normal
É normal, né, gente? Por quê? Pensa, um homem normal como esse daqui, YXazão, o que acaba acontecendo? Ele manda o Y para os meninos e o Xazão para as meninas. Quando nasce menino afetado, não foi pela transmissão de alelos do pai, foi pela transmissão de alelos da mãe, tá? Então a gente observa que mães afetadas transmitem sempre para os seus filhos, obrigatoriamente. Por quê? O Y de um menino veio do pai e o X veio da mãe. Como ela só tem alelos, cromossomas X carregando o alelo da doença, obrigatoriamente uma mulher afetada tem filhos do sexo masculino afetados. Uma mulher normal portadora, ela tem metade dos seus meninos Xazão Y normais e metade dos seus meninos Xazinho Y afetados. E uma mulher homozigota normal, ela só vai ter filhos do sexo masculino normais, porque ela só manda o Xazão, tá? Quando a gente pensa em menina, aí você tem que olhar tanto a mãe quanto o pai. Por quê? Uma menina Xazão, ela recebeu um Xazão da mãe, que ou é portadora ou é homozigota, e ela recebeu um Xazão do pai, que obrigatoriamente é normal. Quando a gente tem uma menina portadora, o que acaba acontecendo? Um dos X veio da mãe, que pode ser o X normal ou o X causador da doença, e o outro X veio do pai. Então, um pai, por exemplo, doente, ele pode ter filhas portadoras, porque ele manda o Xazinho para as filhas, tá? E uma menina afetada, ela sempre é fruto de uma mãe heterozigota ou uma mãe afetada que manda um Xazinho, mas essa menina afetada tem que ter um pai afetado, tá? Então agora, gente, o grande macete é vocês olharem casal por casal, prole por prole, quando vocês identificarem um heredograma que tem característica típica de herança ligada ao X, que é o quê? Muitos homens afetados. Vejam que esse heredograma tem 3 homens afetados e nenhuma mulher. Então, quando tem muito mais homem afetado em relação à mulher, a gente tem um indício que o padrão de herança não é mais autossômico. O padrão de herança é ligado ao X. E essa última característica é fundamental também. A gente tem uma alternância entre os sexos nas gerações. Vejam que mulheres em uma geração transmitem para os homens da outra geração, e os homens dessa geração transmitem para as mulheres. Então, vejam que aqui a gente tem homem transmitindo para a mulher que é portadora, estão vendo? E essas mulheres portadoras transmitem para os meninos, homens da próxima geração. Então, essa característica e essa característica são fundamentais para a gente identificar a herança recessiva ligada ao X. Vamos retomar. Primeira coisa, em um heredograma que tem muito mais homens do que mulheres afetadas, é um indicativo que não é autossômico e que é ligado ao X. E quando a gente tem alternância entre os sexos nas gerações, homens afetados numa geração, mulheres afetadas ou portadoras na próxima geração, e na terceira geração voltamos a ter homens afetados, aí a gente tem um indicativo que é uma herança recessiva ligada ao X, ok? Bom, cuidado que essas duas características devem ser sempre relembradas. Os homens herdam X sempre das mães e as mulheres herdam um cromossomo X da mãe e outro cromossomo X do pai. Então, para doenças recessivas ligadas ao X, o pai nunca transmite para os filhos. Quem transmite para os meninos é sempre a mãe. O pai transmite sempre para suas filhas. Gente, ficou claro as características gerais
da herança recessiva ligada ao X? Tem alguma pergunta ou dúvida? Fernanda disse que está ok, Sofia ok, Isadora, então tá bom. Os dois principais exemplos de doenças recessivas ligadas ao X que eu trago aqui, que vão aparecer nas questões que vocês vão resolver, são o daltonismo e a hemofilia, tá? O daltonismo, pessoal, é um problema visual que causa dificuldade ou, às vezes, ausência da distinção entre as cores verde e vermelha. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma imagem típica de diagnóstico de daltonismo, onde a gente tem várias bolinhas verdes e em tons de vermelho. Então, pessoal, tem um número escrito em vermelho no meio das bolinhas verdes. Então, se vocês estão conseguindo enxergar esse número, que pode estar aparecendo aí 68 ou 88, você é uma pessoa normal, você não tem daltonismo. Mas se você não consegue enxergar um número aqui nessa figura, você precisa procurar um oftalmologista para fazer o diagnóstico correto, porque provavelmente você pode ser um daltônico, tá? Bom, o alelo causador do daltonismo, desse problema visual que causa não distinção entre verde e vermelho, é o alelo XDzinho. Vejam, portanto, que é um alelo recessivo que está localizado na porção não homóloga do X. Portanto, o daltonismo apresenta herança recessiva ligada ao X. Quando a gente pensa em homens que são normais, eles têm um alelo dominante XDzão Y. E os homens daltônicos afetados têm o alelo recessivo XDzinho e um cromossoma Y. Quando a gente pensa numa mulher daltônica, ela só tem alelos XDzinho, portanto, ela é XDzinho, XDzinho. E mulheres normais podem ser homozigotas para o alelo dominante e serem XDzão, XDzão, ou elas podem ser portadoras heterozigotas, XDzão, XDzinho. Então vejam que um homem daltônico, ele transmite o XDzinho para suas filhas, que dependendo do que vem da mãe, podem ser portadoras ou afetadas. E um homem daltônico transmite o Y para todos os seus filhos. E aí o menino vai ser afetado ou normal de acordo com o que ele herda da mãe, ok? Uma mãe daltônica só manda o XDzinho, tanto para os seus filhos quanto filhas. E aí, nesse caso, os meninos de uma mulher daltônica são sempre afetados, né? Porque ela já manda o XDzinho para ele, o Y veio do pai, então esse menino vai ser afetado. Agora, as meninas vão receber o XDzinho dessa mãe daltônica e podem ser afetadas ou portadoras, de acordo com o que vem do pai. Se vem um XDzinho, se o pai for daltônico, ou se vem um XDzão, se o pai for normal. Uma mulher normal como essa, XDzão, XDzão, ela só manda o XDzão. Então, os meninos, filhos dessa mulher, são sempre normais, porque ganham o XDzão dela e o Y do pai, e as meninas também vão ser sempre normais, podendo ser portadoras de acordo com o que vem do pai. E uma mulher heterozigota, portadora, ela pode mandar o XDzão ou o XDzinho. Metade dos filhos recebem o XDzão, metade dos filhos recebe o XDzinho, tá? Bom, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Eu quero que vocês calculem a probabilidade de um homem afetado com daltonismo causado com uma mulher portadora ter um menino afetado. Então, eu quero que vocês cruzem um homem daltônico com uma mulher portadora e eu quero que vocês calculem qual que é a probabilidade de nascer um menino e que esse menino seja afetado, tá? 2 minutinhos para fazer. Cuidado que tem pegadinha.
Vamos fazer, gente? Então, por que que quando a gente trabalha com herança ligada ao X tem pegadinha? Porque vocês vão perceber que na hora que você está fazendo o cruzamento dos alelos, como já tem o alelo está ligado ao X e ao Y, o sexo do indivíduo já está embutido. Então, esse tipo de problema aqui é onde antigamente a gente multiplicava por meio a probabilidade por causa de ser menino, vocês vão ver que não há necessidade. Quer ver? Bom, se esse homem é normal, perdão, se esse homem é daltônico afetado, qual que é o genótipo desse homem, gente? Considerando que ele é um homem afetado. Qual que é o genótipo dele? XDzinho Y. E considerando essa mulher portadora, qual que é o genótipo dela? XDzão, XDzinho. Tem que tomar cuidado, tá, Isadora? Porque ela é portadora, ela não é afetada, então ela é heterozigota, tá? Talvez por isso que sua conta deu errado. Bom, vamos lá então. XDzinho com XDzão, XDzão, XDzinho. XDzinho com XDzinho, XDzinho, XDzinho. Y com XDzão, XDzão, Y. Y com XDzinho, XDzinho, Y. Então, isso daqui é uma menina portadora. Então, é aquela que a gente faz assim, tá, Isadora? Isso daqui é uma menina afetada, daltônica. Isso daqui é um menino normal. E isso daqui é um menino daltônico. Então, se a gente analisar, 1/4 dos filhos desse casal é menino e afetado. Então, o que tem que tomar cuidado agora é que o sexo da criança, gente, ele já está nos genótipos feitos no cruzamento. Vejam, aqui, ó, metade dos filhos são meninas, igual a gente sempre soube, e metade dos filhos é menino. Só que dentro do sexo, dentro das meninas, metade delas são portadoras, metade afetadas. E dentro dos meninos, metade deles é normal e metade afetado. Então, quando eu pergunto qual que é a probabilidade de ter um menino afetado, é 1/4, tá? Lembrem que dentro desse 1/4 já está calculada a probabilidade de ser um menino e dele ser afetado também. Então, tem que tomar cuidado nos problemas de doença de herança recessiva ligada ao X, tá? Porque o sexo da criança já está embutido dentro da probabilidade calculada no cruzamento, porque agora a gente está trabalhando com alelos que influenciam o sexo, que estão nos cromossomos que determinam o sexo. Lá nos autossômicos, se a gente estava trabalhando num problema como esse, a gente tinha que calcular a probabilidade do indivíduo ser afetado e multiplicar por meio para a probabilidade dele ser menino. Aqui, na herança ligada ao X, isso não é necessário, tá? Além do daltonismo, nós também temos a hemofilia como uma doença genética de padrão de herança recessivo ligado ao X, tá? Então, gente, a hemofilia é um problema na coagulação do sangue, que gera, obviamente, hemorragias muito graves. E ela é, como o próprio nome diz, a hemofilia, por ser uma herança recessiva ligada ao X, ela é causada pelo alelo XH, tá? Então, o XH causa a doença e o XH causa normalidade. Então, a gente já sabe que mulheres podem ser XH, 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 XH. Todas essas aqui normais, reforçando que essa aqui é portadora, ela é heterozigota, e essa daqui é a mulher hemofílica. E homens podem ser XH1Y, que são homens normais, ou pode ser XHY, que são homens hemofílicos. Então, aqui, pessoal, está representando o quadro de Punnett do cruzamento de uma mulher portadora, que no heredograma seria representada dessa forma, com um homem normal.
O homem produz gametas ou com XHzão ou com Y. E a mulher portadora produz gametas XHzão e gametas com XHzinho. Quando encontra XHzão e XHzão, a gente tem uma mulher normal, não portadora. Quando a gente tem o XHzão encontrando com o Y, a gente tem um homem normal. Quando a gente tem o XHzinho encontrando o XHzão, a gente tem uma mulher normal, mas vejam, ela é portadora. E quando a gente tem o XHzinho e o Y, a gente tem um homem afetado hemofílico, ok? Então a ideia é a mesma do daltonismo. Vejam que na hora que a gente faz o cruzamento, seja por quadro de Punnett como esse daqui, ou o nosso famoso diagrama, né? Que eu sempre faço os cruzamentos, na hora de olhar a prole, já está aparecendo o genótipo, já está aparecendo o sexo do indivíduo. Então tem que tomar cuidado na hora de dar a resposta, tá? Vamos ver se vocês entenderem direitinho. Vamos fazer mais um exercício aqui antes da gente mudar o padrão de herança. Quero que vocês calculem agora a probabilidade de um homem normal casando com uma mulher portadora de ter um menino afetado e uma menina normal. Então, é um homem normal e uma mulher portadora. Quero que calcule a probabilidade de ter um menino afetado e, logo em seguida, nesta ordem, uma menina normal. Calculem aí rapidinho.
Vamos lá, meninas. Então, aqui, acho que as 3 acertaram. Vamos fazer o raciocínio. Se esse aqui, pessoal, é um homem normal para hemofilia, o genótipo dele é XH Y. E se essa é uma mulher portadora, ela é normal portadora, ela é XH, XH. Vamos fazer o cruzamento deles, então. XH com XH, 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 XH com XH, XH, XH. Essas são as meninas. Agora os meninos. Y com XH, XH, Y. E Y com XH, XH, Y. Esses são os meninos. Então vejam, pessoal, que todas as meninas, filhas desse casal, vão ser normais. Metade das crianças vão ser meninas normais. Dessas meninas, metade não portadora, metade portadora. Dentro dos meninos, metade deles vão ser normais e metade hemofílicos, tá? Então, qual que é a probabilidade de ter um menino afetado? Menino e afetado é esse daqui, que é 1/4. E qual que é a probabilidade de ter uma menina normal? Vejam que aqui todas as meninas são normais. Então, é a probabilidade de ter uma menina, que é metade dos filhos. Então, é 1/4 de ser um menino afetado e multiplica uma menina normal, são todas as meninas. Isso quer dizer metade dos filhos. 1/8. Ok? Fernanda, ficou claro? Você que ficou na dúvida aí? Então, tá bom. Tá, pessoal? Então, tomem muito cuidado com os heredogramas e o cálculo de probabilidade do padrão de herança ligado ao X recessivo. Lembrando que os padrões de herança ligados ao X dominantes existem, mas nós não vamos cobrá-los aqui nas aulas de terceiro ano, tá? Antes da gente mudar o slide, eu quero ver se vocês conseguem construir o conceito. Como que seriam as características de um padrão de herança ligado ao Y? Como que seriam as características de um padrão de herança agora ligado ao Y? O que quer dizer com isso, gente? Que o gene que vai causar essa doença, ele está localizado no cromossomo Y, nesse pedacinho azul, que é a parte não homóloga em relação ao X. Como devem ser as características do heredograma de uma doença com padrão de herança ligado ao Y, pessoal? Vamos pensar um pouquinho antes de eu colocar o heredograma e a gente tirar a dúvida. Então, nesse caso, a Sofia está falando que o pai sempre transmite para os filhos meninos. Ok, mas tem uma característica ainda mais marcante. Pensa, é uma característica com herança ligada ao Y. O que seria mais esdrúxulo assim? Se é ligado ao Y, além do que a Sofia disse. Não existe alternância entre os sexos, porque nunca vai ter o quê? Se é ligado ao Y, nunca vai ter uma... Nunca vai ter mulher afetada. Então, a primeira característica, pessoal, muito bem, Fernanda. A primeira característica que é típica de um padrão de herança ligado ao Y é que só afeta homens e nunca afeta mulheres, porque as mulheres não têm Y. Primeira coisa. Segunda, os meninos vão receber o Y do pai. Se o pai é afetado, todos os seus filhos do sexo masculino vão ser afetados, porque todos os filhos recebem o Y do pai, tá? Então, olha aqui. Esse é um heredograma, pessoal, típico de herança ligada ao Y. Primeiro, afeta só homens. Não tem mulheres afetadas, como vocês podem ver aqui nas 3 gerações dessa família. Segundo, homem afetado vai transmitir para todos
os filhos do sexo masculino. Então, vejam que esse homem afetado, ele manda o Y para todos os seus meninos. Como o Y é que está carregando a doença, vejam, os seus filhos do sexo masculino, todos eles, serão afetados também. Enquanto que a mulher recebe o X desse homem, que não tem nada a ver com a doença. Vejam que esse homem aqui, ele também vai transmitir o Y para todos os seus meninos. E, portanto, todos os meninos serão afetados. Então, quando a gente tem só homens afetados no heredograma e a gente tem todos os filhos de um homem afetado apresentando o fenótipo afetado, a gente tem as características mais importantes para falar que aquele padrão de herança é ligado ao X. Uma das características que a gente tem comuns na população que tem padrão de herança ligado ao Y é a presença desses pelos, tufos de pelo, saindo aqui da base do canal auricular, tá? Então, esse fenótipo, ele é típico de um padrão de herança ligado ao Y. Então, um homem como esse vai transmitir essa característica para todos os seus filhos do sexo masculino e nunca vai ter uma mulher afetada, tá? Então, esse tipo de característica de doença somente se manifesta nos homens e tem transmissão obrigatória de pai afetado para todos os seus filhos do sexo masculino, tá? Vejam que é diferente do padrão recessivo ligado ao X, onde a gente tinha mais homens do que mulheres afetadas, tá? Então, quando tem muito homem e pouca mulher afetada, a gente caminha para recessivo ligado ao X. Agora, quando só tem homem afetado e todos os filhos de homem afetado, os meninos, são afetados também, aí a gente tem um indicativo que é ligado ao Y, tá? Então, é assim mais ou menos que a gente trabalha diferenciando os padrões de herança, tá bom? E aí agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre herança mitocondrial, tá? Vocês devem se lembrar que quando a gente tem a célula eucariótica, a célula eucariótica animal que forma o corpo humano, ela tem uma organela chamada mitocôndria, responsável pela respiração celular. E que a mitocôndria, ela tem DNA próprio. Então, dentro das nossas mitocôndrias, nós temos moléculas de DNA que representam o material genético dessas mitocôndrias. O que talvez vocês não saibam é que, no momento da fecundação, nós temos o encontro do óvulo com o espermatozoide. O gameta feminino e o gameta masculino. Mas no momento da fecundação, apenas o núcleo do espermatozoide é que entra dentro do óvulo. Portanto, o espermatozoide só contribui para o zigoto com o DNA nuclear. Isso quer dizer 23 cromossomos dos 46 que existem na sua célula. Todo o seu citoplasma do zigoto, gente, todo o citoplasma do zigoto, ele era originalmente o citoplasma do óvulo. Leiam aqui, então, que todas as mitocôndrias do zigoto são mitocôndrias que vieram do óvulo. Isso quer dizer que todas as mitocôndrias do zigoto vieram da mãe. Nenhuma mitocôndria do zigoto veio do pai. Então, o DNA mitocondrial que existe no zigoto é um DNA mitocondrial materno e não teve contribuição nenhuma do espermatozoide paterno. E é por esse motivo que a gente fala que a herança mitocondrial é a herança materna. Por quê, Rafael? Porque o DNA que está na mitocôndria, ele, obviamente, veio sempre da mãe, porque na hora da fecundação, o citoplasma do zigoto, ele foi formado a partir do citoplasma do óvulo, do gameta feminino, enquanto que o gameta masculino espermatozoide, ele só contribuiu com o DNA nuclear, ele não fez nenhuma contribuição em termos de citoplasma, em termos de mitocôndria. As mitocôndrias aqui que estão na base do flagelo do espermatozoide, elas não penetram no óvulo no momento da fecundação. Então, pessoal, a gente tem aqui um padrão de herança materna, em que, quando eu tenho alguma característica que é definida pelo DNA mitocondrial, uma doença metabólica, por exemplo, ela sempre vai ser transmitida da mãe para
todos os filhos do sexo masculino e para todas as filhas do sexo feminino. Por quê? A mãe afetada, que tem o DNA mitocondrial com alguma característica que causa uma doença, que causa um fenótipo, esse DNA mitocondrial da mãe afetada, ele sempre vai ir para o zigoto que forma os meninos e também vai ir sempre para o zigoto que forma as meninas. Então, é por isso que a gente chama a herança mitocondrial de herança materna. A mãe afetada transmite para todos os seus filhos, independente do sexo dos filhos, sejam homens ou mulheres. Enquanto que o pai afetado nunca transmite para ninguém, porque as mitocôndrias dele com problema, que vão estar, né, carregando o gene causador do fenótipo afetado, elas não vão passar para frente, porque no momento da fecundação, mitocôndria de espermatozoide não participa da formação do zigoto, apenas as mitocôndrias do óvulo. Então, quando a gente observa um heredograma de herança mitocondrial, de herança materna, vejam, essa mãe afetada, que tem mitocôndrias que causam uma doença, transmite para todos os seus filhos do sexo masculino e para todas as suas filhas do sexo feminino. Mas vejam que um homem afetado, olha para cá, não transmite para ninguém, porque o homem afetado não contribui com espermatozoides para a próxima geração, nem dos meninos, nem das meninas. Mas uma mãe afetada transmite para todos os seus filhos do sexo masculino e para todas as suas filhas do sexo feminino. Mais uma vez, uma mãe afetada transmite para todas as filhas e para todos os filhos. Um homem afetado não transmite para ninguém, pois há característica causada por problemas no genoma mitocondrial, no DNA mitocondrial. Ok? Entenderam? Sim ou não? Então, tá bom. Bom, o último padrão de herança que a gente vai estudar, tá, gente? Esse aqui é só mesmo conceitualmente que eu vou cobrar ele de vocês. É o que a gente chama de herança multifatorial. Como o próprio nome diz, pessoal, a herança multifatorial ela é causada por muitos fatores. Então, as características que têm herança multifatorial são aquelas características que são determinadas por muitos genes, isso quer dizer muitos alelos, e apresentam também um forte efeito ambiental. Então, toda vez que a gente tem uma característica que é controlada por muitos genes, cada um desses genes com seus alelos, ou seja, a característica é controlada por muitos alelos. E também essa característica tem um forte efeito ambiental, ela é muito influenciada por fatores do ambiente, a gente tem uma herança que a gente chama de multifatorial. E aí, a gente tem como principal exemplo a cor da pele da espécie humana. A gente sabe que a cor da pele da espécie humana é extremamente variável, ela tem uma variação contínua de tons de pigmento na nossa pele, né? Então, a gente tem pessoas extremamente brancas, pessoas pardas, amarelas e pessoas negras. E o que diferencia o tom de pele de uma pessoa para outra é a quantidade de melanina, que é um pigmento que é produzido na nossa pele. Pessoas negras têm muita melanina depositada, pessoas brancas têm pouca melanina depositada, tá? Nós sabemos que a cor da pele humana, ela é controlada por muitos genes e esses alelos, eles têm o que a gente chama de efeito aditivo. Quanto mais alelos dominantes em mais genes a pessoa tem, mais melanina ela produz. Isso quer dizer que essa pessoa vai ter tons de pele mais escuros. Enquanto que quanto mais alelos recessivos a pessoa tem nos genes que controlam a cor da pele, menos melanina ela vai produzir. Então, ela vai ter tons de pele mais claros. Mas nós sabemos que o tom da nossa pele sofre influência do ambiente. Mesmo uma pessoa branca, quando toma sol, ela fica bronzeada, ela assume um tom de pele um pouco mais escuro, porque o sol estimulou a produção de melanina dela. Então, se a gente fosse representar os alelos dominantes aqui de genes A, B e C com bolinhas pretas e os alelos recessivos dos mesmos genes com bolinhas brancas, quando a gente cruza
dois indivíduos triplo heterozigotos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, aqui hipoteticamente considerando que a cor da pele é controlada por 3 genes, a gente teria o cruzamento de duas pessoas morenas médias, que tem 3 alelos dominantes e 3 alelos recessivos. Fazendo o quadro de cruzamento, esses indivíduos poderão ter prole de todas as cores possíveis. Lembrando que uma pessoa que tiver todos os alelos recessivos, ela vai ser bem branca, e uma pessoa que tiver todos os alelos dominantes para os 3 genes vai ser uma pessoa negra. Então, gente, características multifatoriais com herança multifatorial são controladas por muitos genes e por muitos alelos, e muitas vezes esses alelos têm o que a gente chama de efeito aditivo. E o que é esse efeito aditivo? É que a característica é determinada pelo efeito aditivo de alelos dominantes ou efeito aditivo dos alelos recessivos. Quanto mais alelos dominantes a pessoa tem no seu genótipo, mais intenso será o fenótipo, por exemplo, então seriam as pessoas mais negras, e quanto menos alelos dominantes, isto é, mais alelos recessivos o indivíduo ter, menos intenso é o fenótipo, ou seja, a pessoa vai ter tons de pele mais claros. Mas lembrando que toda vez que a gente tem uma característica multifatorial, além da determinação genética, ela também tem um forte efeito ambiental, tá? Aqui também a gente tem uma outra característica, esse exemplo aqui é mais voltado para os alunos da Agropec, de uma característica com herança multifatorial, que é a produção de leite em mamíferos, principalmente aqui em vacas. Então, vacas que têm baixa produção de leite são aquelas vacas que têm muitos alelos recessivos e muitos genes que controlam a produção de leite em vacas. Enquanto que vacas de alta produção de leite, que produzem muito leite, são aquelas vacas que têm muitos alelos dominantes nos vários genes que controlam a produção de leite nesses animais. E vacas com uma produção média, elas têm número semelhante de alelos dominantes e alelos recessivos, e aí o efeito dilui, por isso que elas têm aquela produção de leite mediana. Lembrando que aqui também na produção de leite, por ser multifatorial, essa característica tem um forte efeito ambiental, né? Tem um forte efeito ambiental. A gente sabe que o tipo de ração, a temperatura que a vaca está exposta, influenciam enormemente a determinação do fenótipo de produção de leite, ok? Meninas, ficou claro esses conteúdos? Alguma pergunta ou dúvida? Isadora, sim. Fernanda, sim. Sofia, sim. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, a parte de explicação teórica acabou. Vamos fazer um exercício, tá? Então, a gente tem aqui um heredograma, tá? Eu quero que vocês me digam qual que é o padrão de herança, tá? Se é autossômico, dominante ou recessivo, se é ligado ao X, recessivo, que é o único que a gente vai trabalhar, ou se é ligado ao Y, tá? Ou se é mitocondrial, né? E aí também eu quero que vocês calculem essa probabilidade aí do descendente 3.2, que no caso é esse indivíduo aqui, ser uma menina e ser afetada. Ok? Qual é a probabilidade desse indivíduo ser menina e ser afetado? Vamos fazer aí rapidinho, 2 minutos para vocês pensarem.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar aqui. Toda vez que cai uma questão como essa, aonde a gente recebe o heredograma e você tem que descobrir o padrão de herança, você tem que fazer o nosso checklist, tá? Primeira coisa, qual que é o padrão de herança que você tem que sempre procurar primeiro? Os mais óbvios, que é o Y e o mitocondrial. Então, vamos lá. Ligado ao Y, a gente tem homens afetados, né? Então, no heredograma só tem um homem afetado, parece, né, que fica aqui tendencioso a ser ligado ao Y. Só que observem, este homem afetado não transmite para esse filho. E a gente viu que toda vez que é herança ligada ao Y, um homem afetado manda Y para todos os seus meninos. Então, todos os seus filhos deveriam ser afetados. E esse menino não é. Então, com isso, a gente corta o Y, tá? E aqui a gente está vendo que um homem está transmitido para um menino na próxima geração. E a herança mitocondrial é materna, ela só vem do lado da mãe. Então a gente está vendo que o homem está mandando para o menino. Então também não pode ser mitocondrial. E aí sobrou a nossa listinha de autossômico e ligado ao X. Se fosse autossômico, a gente tinha uma proporção sexual mais ou menos igual, então teriam homens e mulheres igualmente afetados. E aqui, gente, a gente está vendo drasticamente uma maior presença de homens afetados do que meninas. Então, esse é o indicativo que a gente tem para falar que é ligada ao X. E como eu disse para vocês, a gente só vai ter características ligadas ao X recessiva. Então, esse homem aqui, a gente vai falar que ele é XAzinho Y, e esse homem aqui é XAzinho Y. Um homem normal, XAzão Y, XAzão Y. E mulheres normais, XAzão traço, XAzão traço. Bom, essa mulher aqui, a gente vai pensar que ela talvez não seja XAzão traço. Por qual motivo? Porque ela tem um filho afetado. Então, o Y desse menino veio do pai, e obrigatoriamente o XAzinho veio da mãe. Esse menino afetado, perdão, esse menino normal ganhou o Y do pai e ganhou o XAzão da mãe, tá? Se nós temos aqui essa menina, essa mulher, ela é XAzão traço, a gente não tem nenhum conhecimento sobre ela, e esse menino, esse homem é XAzão Y. Então, respondendo a letra B, a probabilidade do descendente 3.2 ser uma menina e afetada. Bom, gente, se ela é uma menina, ela tem que ter ganhado um XAzão do pai e um outro X da mãe, que pode ser XAzão ou XAzinho. A gente não sabe o que a mãe tem aqui. Mas se ela já ganhou um XAzão obrigatoriamente do pai normal, não existe probabilidade nenhuma dela ser afetada. Portanto, a probabilidade desse indivíduo ser menina e ser afetada é zero. Porque ela sempre ganha um XAzão desse pai aqui, ó. E ao ganhar o XAzão desse pai, ela já é normal. Então, Fernanda, essa regra está certa. Os homens não transmitem para os filhos. Mas tem que tomar cuidado, porque quem está transmitindo para esse menino aqui não é o pai dele, é a mãe. Presta bem atenção. O Y desse menino veio do pai. Mas o XAzinho veio da mãe. Então aqui você está vendo o cruzamento de um homem afetado com uma mulher portadora. O Y veio do pai e o XAzinho da mãe. Então, quem mandou a doença para esse menino foi a mãe, não o pai. Ok? É complexo. Tem que analisar cruzamento por cruzamento, paternidade por paternidade. Ok? Mas é aquilo que eu falei lá atrás. Nem sempre no heredograma vai vir representado a bolinha da portadora, tá? Tem heredograma que vai vir, tem heredograma que não vai vir. Aqui foi um típico mesmo, para não deixar para vocês na cara como que era o padrão de herança, ok? Porque eu queria que vocês descobrissem, beleza? Gente, tem vários exercícios desse tipo na lista, tá? Não se preocupem, a gente tem bastante probabilidade de fazer esses exercícios. Ok, pessoal?
Então, pessoal, o que eu tinha para falar com você sobre o final dessa postagem é isso, tá? Na semana que vem eu tenho postagem de novo, e aí eu vou postar um conteúdo que não cai na prova 3, tá? Então, o conteúdo da prova 3 termina aqui, e vou postar a lista. Então, nossa próxima quinzena vai ser um conteúdo para adiantar para a prova 4, vai ser lista de exercício número 3 e prova número 3 também. Então, a próxima postagem ela tem conteúdo, lista e prova, tá? Então, eu sugiro aí que vocês façam uma revisão, façam os exercícios que estão nos slides mais uma vez, olhem a correção para a gente se preparar para a próxima postagem, que já vai ter lista de exercício e prova sobre o conteúdo de hibridismo, segunda lei de Mendel, interação gênica com as epistasias e herança ligada ao sexo, também a mitocondrial e o conceito da multifatorial. Ok? Aqui tem um exercíciozinho de labrador, quem quiser fazer depois está nos slides. E com isso a gente conclui esse segundo bloco de conteúdos. Ok, meninas? Alguma pergunta ou dúvida? Tá tudo ok? Fernando, ok. Isadora, ok. Sofia? Você consegue pegar ela aí, Sofia? Pega então pra gente, que eu faço sim. Vou pegar um slide em branco aqui para eu poder escrever. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso, Fernanda. Pseudo-autossômico. Tá, depois você manda pra gente. Eu não me lembro desse tipo de padrão de herança. Talvez, porque eu nunca ouvi falar. Quando você achar, você manda pra mim. Então vamos lá. Ao realizar o cruzamento de um labrador preto duplo heterozigoto, tá? Então o nosso macho aqui, ele é preto. Se ele é duplo heterozigoto, né, gente? Ele é Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Concordam? Com uma lobradora amarela. Se é amarela é Ezinho, Ezinho. Duplo homozigota. Só pode ser recessiva, né? Então ela é Bzinho, Bzinho. Ela é homozigota, tanto para o gene B quanto para o gene E. Calcule a probabilidade de encontrarmos na prole um macho com pelagem amarela. Então, a gente já sabe que a gente, quando tem esse tipo de problema, o gene B e E tem padrão de herança independente, então a segunda lei de Mendel se aplica, tá? Então, vamos analisar o cruzamento do gene B e do gene E em separado. Então, Bzão, Bzinho com Bzinho, Bzinho, e Ezão, Ezinho com Ezinho, Ezinho. Aqui, o que vai nascer? Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 Bzinho. Metade Bzão, Bzinho, metade Bzinho, Bzinho. E aqui, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. Metade Ezão, Ezinho, metade Ezinho, Ezinho, tá? Então, a gente quer saber qual que é a probabilidade de ter um labrador com pelagem amarela. Todos que têm Ezinho, Ezinho, independente do que vem no gene B, Sofia, eles são amarelos, ok? Então, Ezinho, Ezinho, meio, e Bzão, Bzinho, meio, vão ser amarelos, 1/4. Mas também são amarelos os que receberem Ezinho, Ezinho, meio,
e o Bzinho. Então, pode ser Bzão, Bzinho, Ezinho, 1/4, são amarelos, mas também pode ser Bzinho, Ezinho, 1/4, que são amarelos. Então, portanto, metade, porque pode ser um ou aqui, então é 1/4 mais 1/4, que dá meio, serão amarelos. E aí, multiplica por mais meio de ser macho, porque pode ser macho ou fêmea. Então, a probabilidade de ter um labrador amarelo e macho é 1/4. Ok, Sofia? Deixa eu ver esse aqui que a Fernanda mandou. O gene SHOX, da sigla em inglês Short Centromere Box Gene, atua no embrião, controlando o desenvolvimento de várias estruturas corporais, sendo particularmente importante para o esqueleto. Esse gene possui um locus... Esse gene possui um locus na região homóloga entre o X e o Y. Então, o padrão de herança é naquela parte, Fernanda, aqui, ó. Deixa eu pegar o slide aqui para te mostrar. Esse gene que eles estão falando, Fernanda, vai estar nessa porçãozinha aqui, ó. Então, ele vai funcionar como uma transmissão autossômica, mas por estar nos pares sexuais, deve ser por isso que eles chamavam de pseudo-autossômica. Eu, particularmente, não me lembro de ver esse tipo de padrão de herança na faculdade, tá? E aí ele fala, mutações desses genes estão diretamente relacionadas a casos de baixa estatura em homens e mulheres. A transmissão do gene mencionado no texto apresenta o padrão de herança. Nesse caso aqui, não é autossômica, você teria que ser bem, assim, sem noção, né? Porque não é autossômica porque está no cromossomo sexual. Não é ligada ao sexo porque não está na parte não homóloga. Não é restrita ao sexo como a Y porque manifesta em homens e mulheres. Influenciada pelo sexo também não. Então, a resposta talvez seja pseudo-autossômica mesmo. Mas eu não me lembro, vou ser bem sincero, eu não me lembro de ter estudado esse padrão de herança na faculdade, não. Tá bom? Mas, tá aí, né? Ok? Então tá bom, gente. Então, como eu disse, o conteúdo para a prova 3 termina aqui, mas na próxima postagem eu já vou adiantar um conteúdo da prova 4, vou postar a lista 3, então a gente vai ter uma aula teórica e uma aula de correção de exercício da lista. A prova vai ficar disponível também durante os 15 dias. Tranquilo, pessoal? Façam a lista, tirem dúvidas, usem o fórum, enfim, estou à disposição. Bom almoço para vocês. Fui.